na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 25, aí assentado como os irmãos estão, Filipenses 2, versículo 25. Diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Que Jesus nos abençoe com a sua palavra lida. Alguém pode falar assim: pastor, não tinha o nome de um personagem mais bonito para falar, não? Epafrodito, um nome assim bonito para colocar em filho, né? Nos dias de hoje, onde a moda é Arthur, tem uns nomes agora da moda, né? Mas eu chego até esse personagem bíblico por conta dessa carta, a carta do apóstolo Paulo à igreja evangélica congregacional em Filipenses, ou de Filipenses. Essa carta, ela tem uma entonação de um apóstolo que a escreve com mais alegria. É uma carta que tem uma característica alegre, é uma carta que tem uma característica amistosa, é uma carta que tem uma característica onde o apóstolo está bem à vontade e de coração muito aberto. Tanto é que é considerado uma carta muito pessoal, muito de coração. Nos primeiros versículos dessa carta ele fala: vos trago no coração, mostrando essa relação estreita com a igreja de Filipenses. Mas, mesmo sendo uma carta que tem um tom alegre, é uma carta alegre, a gente encontra nela o apóstolo identificando 3 problemas que ocorriam dentro daquela igreja. Poxa, pastor, não é uma carta alegre? Não, uma noite de hoje não é uma noite de posse, não é uma noite de alegria. Por que você vai tocar em problemas? Porque já já vamos entender a necessidade da solução. A solução, ela vem sobre uma demanda. O apóstolo Paulo, mesmo escrevendo amistosamente à igreja de Filipos, ele fala assim: a igreja de Filipos tem problemas lá. Ela tem o problema de ter pessoas que seguem um evangelho sem cruz. Você depois, com calma, pode analisar o capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 21, o apóstolo Paulo diz: olha, eles são inimigos da cruz de Cristo, eles estão aí. Ou seja, são pessoas que seguem a Jesus, mas isentam o evangelho da cruz. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia, é o evangelho da abnegação, é o evangelho do altruísmo, é o evangelho de passar por provações, de passar por lutas, é o evangelho da paciência, é o evangelho da semeadura e aguardar germinar aquela semeadura. Aqui podemos parafrasear: Jefferson plantou, pastor Eduardo plantou, regou, e o crescimento aconteceu, deu lá no pastor Alberto Belarmino. Então todo um processo de paciência, aonde Deus foi trabalhando. Então o evangelho de Jesus não podemos esquecer que é o evangelho da cruz. E haviam pessoas, não poucas, dentro da igreja de Filipos que queriam seguir o evangelho sem cruz. Um outro problema que é identificado nessa igreja é que ela tinha nela ou no entorno dela uma liderança que dava mais tendência a um agir na carne do que no espírito. Você pode verificar isso no capítulo 3, nos 3 primeiros versículos. Paulo fala ali dos maus obreiros, Paulo fala ali dos da circuncisão,
Paulo vai falando que haviam dentro ou no entorno dessa igreja influências de uma liderança carnal, que pendia mais para a carne do que para o espírito. Nós não vamos aqui detalhar esses problemas, mas também havia naquela igreja um outro problema. Veja, numa carta alegre, Paulo cita, veja que a alegria pautada por Paulo não é uma alegria efêmera, passageira, é uma alegria para gente num relacionamento com ele, de gente madura. A alegria de gente madura, ela ultrapassa as dificuldades, ultrapassa os problemas, irmãos. E havia um outro problema lá, é o terceiro. Havia um problema de relacionamento no seio da igreja. E eu queria ler aqui, sim, agora eu quero ler, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está dizendo: olha, as irmãs estão entrando em desavença, havia um problema lá com as irmãs. E Paulo exorta a que elas pensem concordemente. Elas entraram em desacordo. Vejam que Paulo diz isso porque elas eram instrumentos preciosos para o Senhor. Elas tinham uma história de serviço a Deus. Ele mesmo diz: elas nos auxiliaram no ministério, auxiliaram a Clemente, elas foram fiéis companheiras de jornada, e por algum motivo aí, elas estão entrando em desacordo, elas estão entrando em demandas entre elas estão pensando de maneira diferente uma das outras, elas eram parceiras, agora estão com dificuldade. Aí Paulo, vendo essa situação da igreja, que tinha uma liderança que não era muito espiritual, que rondava ou estava no seio dela, Paulo vendo a situação da igreja, que tinham pessoas dentro dela e não poucas, que seguiam o evangelho sem cruz, Paulo vendo que havia naquela igreja, veja, uma carta alegre, via que havia irmãs lá que eram operosas na história, inclusive na própria vida dele, elas estavam entrando em desacordo por algum motivo. E Paulo dá nomes, tá? Paulo não oculta, dá nomes. Como chegarmos no céu e falar assim: cadê Evódia? Cadê Sintique? Meninas, vocês viralizaram lá no Brasil, hein? No século 21. Ela falou assim: não, mas Jesus nos deu a bênção. Os três problemas que havia naquela igreja, Paulo encontra uma solução. Paulo chega à conclusão de que a solução para aquela igreja de Filipos, a amada igreja de Filipos, uma igreja que ele trazia próprias palavras dele expressas no coração, era enviar para lá alguém para liderar, pastorear, cuidar daquele rebanho. Foi a solução que Paulo teve. Por isso que o povo sem liderança, ele perece. O povo sem a presença do cajado de Jesus, ele fica disperso, ele fica desorientado. Nós, crentes em Jesus, somos considerados pela Bíblia ovelhas de Jesus, amém, irmãos? Amém. E ovelha é o animal que não vive sem a proteção do pastor. Nós precisamos de alguém que nos auxilie na caminhada cristã, a superar as nossas dificuldades, a superar os nossos problemas, as nossas mazelas, as demandas que há no meio do rebanho. E Paulo disse: olha, eu preciso enviar alguém para lá.
espiritual. Uma liderança espiritual. E a pergunta que se faz é a seguinte: como é uma liderança espiritual? Em primeiro lugar, é uma liderança composta por alguém estimulada a abençoar o povo de Deus. Veja comigo no versículo 19 do capítulo que lemos, do capítulo 2. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos quem? Quem é a pessoa aí que é citada? Quem é a pessoa citada? Timóteo. O mais breve possível, veja a urgência, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo sabia dos problemas da igreja. Por isso ele pensa, vou mandar Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, em verdade, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio seu, não o que é de Cristo. Paulo diz, eu estou preparando alguém, esse alguém está aqui do meu lado, e pretendo mandá-lo o mais breve possível, para que ele possa abençoar o rebanho, abençoar a igreja. E aqui a bênção está identificada como: muitos procuram o que é seu próprio, mas quem eu estou querendo mandar, não procura o seu interesse, procura o interesse do rebanho, em abençoar o rebanho em Cristo Jesus. É alguém disposto para abençoar, para ser instrumento nas mãos de Deus. Veja, a primeira citação de Paulo é que alguém que esteja lá no meio do povo para abençoar. Isso faz nos lembrar de Abraão, quando Deus disse para ele: "Se tu uma bênção, se tu uma bênção." Esta é a primeira característica de uma liderança espiritual. Ela é posta por Deus para abençoar o rebanho de Deus. A segunda característica de uma liderança espiritual é alguém que não se ressente em ser o segundo. Quando Paulo pensou em alguém para Filipos, quem ele pensou? Alguém estava mais perto dele. Quem era a pessoa mais perto dele? Timóteo. Era alguém que ele trazia debaixo do braço. Era o seu filho querido. Alguém que ele conhecia a fé. Conhecia a fé da sua mãe, a fé da sua avó. Era alguém que ele conhecia o caráter. Era alguém que ele sabia que poderia dar conta do recado. Mas foi Timóteo para lá, Alberto? Não foi Timóteo. Quem foi? Foi o segundo da lista. Quem foi o segundo da lista? Epafrodito. Porque não era para Timóteo ir. Embora Timóteo tivesse disposição, embora Timóteo fosse capacitado, embora Timóteo fosse indicado pelo apóstolo Paulo, e Epafrodito sabia disso, sabia da lista. Mas Epafrodito, quando foi indicado por Paulo, ele não se ressente, ele não se envaidece, ele não fica assim: poxa, eu poderia ter sido chamado e pensado em primeiro, eu fui pensado, lembrado em segundo lugar. Veja, no ministério do Evangelho de Jesus, todos os servos estão em segundo lugar. Mas tem gente que só quer a primazia. Tem gente que quer ter o seu nome indicado, o seu nome citado, o seu nome lembrado, que quer o tapa nas costas, que querem ver as suas obras reconhecidas. Isto é, querer ser o primeiro. Epafrodito é um tipo de liderança espiritual porque ele ficou aguardando ser chamado. Ele ficou esperando a indicação que veio do céu através da vida do apóstolo Paulo, ali junto àquela igreja.
Era alguém que ficou aquietado com o seu coração. Porque, amados, quando Deus tem alguma coisa na sua vida, essa coisa vem à sua mão. Vem à sua mão. Davi estava lá cuidando das ovelhas no deserto, ovelhas de seu pai. Samuel foi na casa dele, do pai dele. E aí era o tempo da escolha do rei de Israel. O seu pai, Jessé, apresentou todos os seus filhos. E Samuel, para encurtar a história, Samuel falou assim: acabaram os teus filhos? Aí Jessé acha que coça a cabeça assim e fala assim: ih, esqueci. Tem um outro. É menino, garoto novo. Está lá no meio do mato, tomando conta das ovelhas. Aí Samuel diz assim: manda chamá-lo, porque não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. No caso de Davi, ele era o oitavo, e não se ressentiu por ter sido esquecido do jantar especial com a presença do profeta. Não se ressentiu porque não foi lembrado na hora que ele achava que deveria ser lembrado. Esta é uma característica de um homem espiritual, de uma liderança espiritual, que sabe o que Deus tem para a sua vida. Essa coisa virá. A cadeira que Deus tem para você, ela virá. Você não precisa ficar correndo atrás, porque o que é de Deus na tua vida virá na tua mão. Nos primeiros dias de seminário, lembrou de seminário, veio à minha mente esse negócio de seminário. Muitas vezes na turma que iniciava uma trajetória, eu falava assim: olha, eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer para você que o secretário está ali na secretaria e você pode ir lá pegar a sua matrícula de volta, o valor da matrícula de volta. Se você puder evitar isso, você evita o máximo que você puder. Que isso, pastor? Pensei que você ia me animar a continuar no seminário. Não, eu estou fazendo o contrário. Se você puder evitar esse negócio de ministério, você evita. Porque se acontecer na tua vida, é porque Deus tem um negócio na tua vida. O pessoal fica olhando assim para esse pastor, eu acho que bebeu, eu acho que está meio doido. Mas ministério de Deus vem na mão dos que Deus tem para exercê-lo, no tempo, na hora e na ocasião que Ele assim entender. De forma contrária, é agir na carne. De forma contrária, é se igualar àqueles que tentam manipular-se, criar jogo de política para poder ter um lugarzinho, uma voz, uma carinha ali na visibilidade, mas não terá a marca da unção e da presença de Deus. Deus não tem compromisso com quem pula à frente dele. A marca de uma liderança espiritual é não se ressentir quando é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o oitavo. Fica aguardando no Senhor. Em terceiro e último lugar, é alguém, uma liderança espiritual é composta por alguém com uma estrada no servir. Tem história no servir. Olha o que nos diz o versículo 25: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, olha a característica que Paulo, primeira que ele cita: meu irmão. Quando ele diz meu irmão, o adolescente vai dizer assim: é o meu fechamento. É o meu fechamento. É alguém que se relaciona comigo e aí tem relação com o pai. É meu irmão. É alguém que não esconde o seu olho. É alguém que não se esconde, que não desvia olhares. É meu irmão. É fechamento comigo. Olha aí. Olha aí as características de alguém que tem uma estrada no servir. É desenvolvida através da irmandade, do relacionamento entre irmãos.
Alguém já disse que sozinho a gente vai mais rápido, mas com os irmãos a gente vai mais longe. Irmão, cooperador, de novo uma característica de ser assim, regra 2. Cooperar é cooperar com, não é operar sozinho, é operar com os irmãos. Ele é cooperador, ele está junto comigo. Pau para toda obra. Cooperador, alguém que caminha lado a lado, ombro a ombro, que não quer fazer sozinho e também não me deixa fazer sozinho. É alguém que opera comigo. Alguém que opera comigo. É alguém que é companheiro do churrasco. É isso que está escrito aí? Companheiro de lutas. É alguém que na hora da prova, da dificuldade, da dor, da doença, do Covid, conta comigo, estou aí, liga, está junto. É companheiro de lutas. E é justamente na hora das lutas que a gente vai descobrir quem é de fato amigo, quem é de fato irmão, quem de fato é companheiro. Na hora da luta. Porque na hora do churrasco, Alberto, está todo mundo feliz. Mas na hora da luta, quem é que quer abraçar a luta do outro? Quem é que quer carregar o peso da luta do outro? Mas quem exerce ministério, quem tem vida espiritual, vai querer carregar sim, para aliviar o peso do ombro do outro. É companheiro de lutas. Por outro, vosso mensageiro. Paulo fala assim, gente. Eu achei isso aqui extraordinário. Paulo fala, o Epafrodito já anda no meio de vocês, já prega aí, sempre tem uma mensagem a dar, porque ele é vosso mensageiro. É alguém que vocês conhecem, é alguém que vocês sabem que tem uma mensagem, um recado, uma palavra de Deus. Alguém espiritual, alguém que tem estrada no servir, é alguém que ministra a palavra de Deus. A centralidade de um culto é a pessoa de Jesus. Poucos améns, né? Vou repetir para você não perder a oportunidade. A centralidade em um culto como esse é a pessoa bendita de Jesus. Amém. É a sua palavra. A sua palavra a ser entregue pelos seus mensageiros, pelos seus profetas, pelos seus pastores. Epafrodito era uma liderança espiritual, era alguém que tinha estrada no servir, porque priorizou ouvir Deus, para poder falar de Deus. Veja no versículo ainda, 27. Com efeito, olha a história desse homem. Adoeceu mortalmente o Epafrodito. Se fosse hoje, está entubado, está morrendo. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Quando Paulo diz mas também de mim, é porque ele trazia a igreja de Filipenses no coração. Deus se compadece dele e se compadece de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, Epafrodito estava impedido por uma enfermidade. Aí Paulo identifica, mas o fogo dele servir ainda estava aceso no seu coração, mesmo doente, mesmo impedido, mesmo à distância, mesmo ausente, mas o coração dele estava incandescente pelo Espírito Santo para poder estar com aqueles irmãos amados de Filipenses. Esteve doente, esteve entubado,
esteve entre a vida e a morte. Paulo diz, teve uma doença, quase morreu. Mas alguém que ainda com o pé na cova, alguém que já tinha quase sido lavrado a seu atestado de óbito, no coração dele ainda estava batendo o desejo de estar entre os irmãos. Por que isso? Por que isso? Porque ele era alguém que tinha uma estrada e queria gastar toda a sua vida em servir a Deus e em servir aos irmãos, até o seu último suspiro. Quando Deus chama alguém para o ministério, Deus põe no peito um fogo que não se apaga. Esse pastorzão aqui, vou contar essa vida não, mas já teve lá pertinho, né, Rússia? Pertinho. Alguém está até cantando, junto ao trono de Deus. Foi aprendendo umas lições nessa caminhada, não foi, pastor? E te pergunto, quando você estava lá naquele hospital em Macaé, quando foi operado, o que ardia no seu peito? Vou operar, vai doer, vai arder. A preocupação com a igreja, e os irmãos, como vai ser? O que é isso? É porque ele é bonzinho? Não, porque Deus colocou no coração dele uma chama em querer servir a Jesus. E essa chama fica acesa até o nosso último suspiro aqui. Epafrodito estava lá, quase morrendo, mas ele queria servir a Jesus e servir aos irmãos ali. Olha no versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O bichinho estava quase lá, dentro da geladeira. O bichinho estava morrendo, mas aí Paulo identifica a obra de Cristo na vida dele. A obra de Cristo na vida dele esteve à beira, mas mesmo à beira da morte, se dispôs a dar a vida dele mesmo, Epafrodito, para socorrer. Aqui Paulo diz as minhas preocupações, a carência que eu tenho da igreja de Filipos, porque Paulo trazia no coração a igreja de Filipos, mas quando ele diz, está dizendo para socorrer as necessidades dos irmãos. Paulo não tinha uma outra alternativa espiritual a dar àquela igreja, senão enviar alguém espiritual para a mesma. E alguém espiritual é alguém que abençoa o rebanho. É alguém que não se ressente ser o segundo, ou terceiro, ou quarto, ou oitavo, como Davi, ou nono. É alguém que tem uma estrada no servir. Esse é alguém espiritual. O que fica para a igreja? Para a igreja fica uma coisa só que o apóstolo Paulo diz: honrai sempre a homens como esse. Honrar é valorizar, é não deixar fugir, é estimular, é abençoar, é abraçar, é andar junto, é orar por ele. Orai por esse homem que Paulo cita aqui, que é o Epafrodito. Se o pastor Alberto é o Epafrodito da igreja, a igreja é a igreja de Filipos, para com esse Epafrodito aqui. Que essa relação espiritual, madura, de respeito, de mutualidade, de serviço, de entender que o primeiro lugar é de Jesus sempre, de estar sempre disposto a abençoar.
de estar sempre disposto, ainda no último suspiro, a servir, esteja na vida do nosso irmão pastor Alberto Belarmino, pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Barra de São João. E a Igreja Evangélica Congregacional de Barra, aqui, Barra de São João, seja uma igreja que honre o Epafrodito que Jesus deu. E que Jesus assim nos abençoe. Você que está em casa aí, ó, um cheiro, viu? Deus abençoe.